Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão. Hoje dia 16 de janeiro do ano de 2018, e o nosso tema hoje é assombração. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/Voz Espiritualista e curta a nossa página no Facebook, facebook.com/Voz Espiritualista. Muito bem, você sabe o que é uma assombração? Seguramente você já ouviu alguma história, algum caso, ou na família, ou conhecido, ou na mídia, porque isso é algo que está profundamente ligado à nossa cultura. Aliás, existem hoje pessoas que sobrevivem disso. Como vocês podem ver, o canal Assombrado, que a minha esposa acompanha regularmente, é um canal que tem milhões de acessos, trazendo histórias, matérias escabrosas, né? Então isso já é algo inerente à nossa cultura. Bom, e você já pensou sobre o que é realmente uma assombração? Será que as assombrações ainda existem ou é coisa do passado? Será que é algo lá dos antigos, dos tempos dos avós? Ou ela ainda existe mundo afora? Bom, basicamente, para a gente entender o que é uma assombração, a gente tem que entender a diferença com a obsessão. Muita gente confunde. Obsessão é uma atitude negativa e persistente de um espírito para com uma pessoa. Então a obsessão ela está ligada ao indivíduo. A pessoa vítima de obsessão pode se mudar para qualquer país do mundo. Se o espírito quiser continuar atrapalhando, ele vai junto ou a encontra onde quer que ela esteja. O problema então é de indivíduo para indivíduo. Já a assombração, ela está ligada ao local. A diferença fundamental é essa. A obsessão está ligada à pessoa. A assombração está ligada ao local. Quando se fala que um local é assombrado, se diz que as suas sombras não são boas, que as suas sombras se movem, as suas sombras são sinistras. Daí vem a expressão assombrado. Bom, nós sabemos que tudo aquilo que nos pertence, tudo aquilo que nos envolve, tudo aquilo que tem valor e significado para a gente, recebe a nossa energia. Então, nossos objetos, a nossa casa, carro, etc., tudo contém a nossa energia. Não é à toa que os trabalhos de baixa magia sempre se utilizam de objetos pertencentes àquela pessoa, porque contém ali a sua energia. Bom, o livro Voltei, psicografado por Chico Xavier, traz uma cena muito curiosa quando o senhor, recém-desencarnado, volta para sua casa em companhia do mentor espiritual e quando ele se aproxima da sua residência, ele se sente imediatamente atraído, quase compulsivamente, para entrar na casa. E ele estranha toda aquela sensação e pergunta ao mentor o porquê daquilo. E então o mentor esclarece explicando o seguinte, que aquelas sensações que ele estava sentindo, na verdade eram as suas próprias vibrações que, impregnadas naquela casa ao longo dos anos, o reconheceram, entrou em sintonia e por isso ele se sentia atraído pelo magnetismo que ele próprio impregnou na casa com seus pensamentos e sentimentos ao longo dos anos. Então aqui nós temos que pensar como isso é uma coisa real e forte. Por exemplo, se você gosta da sua casa, seja ela bonita ou feia, rica ou pobre, mas se você gosta dela, então os seus sentimentos e os seus pensamentos para com a sua casa serão sempre positivos. Você pode ganhar um passeio de 1 mês para ficar nos hotéis mais luxuosos do mundo, que eu te garanto que depois de 1 mês você vai estar desejando a sua cama.
Não só porque é sua, mas porque as suas vibrações ali estão. É por isso que a gente fala que não tem lugar como a nossa casa. Realmente, quando a gente está em nossa casa, nós então nos identificamos com a energia que lá está, magnetizadas por nós mesmos, pela emissão constante de nossos pensamentos e sentimentos que geram vibrações e correntes energéticas. Então, por isso nós temos aquela sensação de que não há lugar como a nossa casa. E aí o mentor lá no livro Voltei fala para o espírito, olha, toma cuidado, porque se você se deixar levar emocionalmente e entrar na casa, depois para te tirar de lá vai ser muito difícil, porque você vai estar magneticamente vinculado àquela casa e você não vai querer sair de lá. Então olha só que coisa curiosa, né? Muito interessante. Bom, a assombração acontece na primeira hipótese, quando é um espírito causador do fenômeno, quando há uma entidade que está apegada àquele local. Geralmente as assombrações se dão por apego. Então, o cara tinha aquela casa dos sonhos que ele batalhou para construir, ou que era dele por merecimento e por herança, ou porque ele queria, aquela casa para ele. Então há um vínculo sentimental muito forte, como eu acabei de descrever. E após o desencarne, como ele não tem elevação espiritual suficiente para ser socorrido ou levado a esferas mais altas, o que ele vai fazer? Ele vai se vincular àquela antiga casa, àquela antiga propriedade, àquela antiga fazenda, enfim, aquilo que lhe pertencia. Lembra, a assombração está ligada a local. E ele passará com o tempo a defender aquela residência com unhas e dentes, não apenas contra os humanos, os encarnados, mas até mesmo contra os espíritos. Lá no livro Sexo e Destino, a gente vê, não um caso de assombração propriamente, mas lá há o espírito Moreira, que defendia o apartamento onde o obsidiado dele morava, porque na verdade era uma relação de vampirismo, e ele não deixava outros desencarnados entrar. Se chegasse perto era arrumar confusão com Moreira. Então, muitos espíritos têm essa noção de bairrismo, de pertencimento, disso aqui é meu, ninguém vai entrar, ninguém vai tomar. E vamos lembrar que o espírito, quanto mais inferior, maiores são as suas sensações materiais. Então, embora ele tenha consciência, normalmente ele tem consciência de que ele está desencarnado, ele não sente como se estivesse. E ele se adapta a essa nova forma de vida, traçando fronteiras muito rígidas naquela propriedade, naquela fazenda, seja lá onde for, onde ele viveu e de onde ele não quer sair, porque está apegado. Aí você se interessa por aquela casa, se achou muito bonita, você vai comprar, ele vai te ver como? Como um intruso, ele vai te ver como alguém que está tomando o que é dele, e por essa razão ele investe contra você. Algumas assombrações têm um cunho mais agressivo, no sentido de machucar e ferir, isso é possível. Tem um documentário chamado Os Fantasmas Mais Assustadores Capturados em Vídeo, se você não tiver medo, assista e você vai ver muitos e muitos filmagens de arranhões, de tapas, onde você via a marca dos dedos, onde a pessoa ficava realmente ferida, né? E claro, para que o espírito possa agir na matéria, ele precisa encontrar os elementos, né, o fluido, a energia de um médium de efeitos físicos para que isso aconteça. Só que nem toda obsessão, o espírito precisa agir na matéria. Quando ele não encontra esse médium de onde ele poderia tirar a força necessária para agir na matéria e arrasta uma cadeira, bate uma porta, sobe a escada como se estivesse andando e vai deixando a pessoa louca por medo, ele pode investir energeticamente contra a pessoa
ele pode atacá-la durante o sonho. Então a pessoa tem pesadelo terrível, né, dentro daquela casa. E se vocês pararem para pensar, talvez vocês já viveram isso, né? A pessoa fala assim, não, eu não posso ir na casa da fulana, porque sempre que eu durmo lá eu tenho pesadelo. Então alguma coisa tem, né? Provavelmente alguma entidade te ataca durante o sono por alguma razão. Então a assombração não precisa necessariamente agir na matéria para que ela se configure e atue sobre as pessoas. Bom, então esse é o caso clássico do espírito que não te quer ali, quer que você vá embora. Vamos para a segunda hipótese, a chamada aparição residual. O áudio vai ficar um pouco grande, mas eu raramente vejo as pessoas falando disso dessa forma como eu estou falando, então eu creio que vai valer a pena. A aparição residual, ela acontece quando um evento traumático se deu em tal ambiente. Por exemplo, eu acabei de dizer que as nossas energias, os nossos pensamentos, as nossas emoções ficam impregnados energeticamente, magneticamente, nos objetos e nas coisas que nós temos no entorno, correto? Então, imagina o que eu vou dizer para vocês. Uma bela noite, o marido chega totalmente bêbado e começa a agredir a esposa. Ela, com medo, corre para um determinado quarto e se tranca. Ele então cata uma faca de cozinha, chega até lá, derruba a porta e esfaqueia essa mulher até a morte. Pergunta a vocês, vocês acham que durante a primeira agressão, até o momento da primeira facada, vocês acham que essa mulher do exemplo estava com as suas emoções equilibradas, em oração, em prece? De jeito nenhum. Quem ficaria? Ninguém. Ela estava provavelmente apavorada, completamente estarrecida, nervosa, angustiosa, não é? Então essas emoções, nesses momentos de violência, costumam ser tão fortes, tão profundas, que elas são capazes de impregnar o ambiente com tal força, com tal vigor, que é como se aquela cena se eternizasse numa espécie de GIF espiritual. GIF é aquele formato de imagem que você clica e ele passa um filminho. Ele não tem som, é só uma sequência de imagens. É como se aquilo acontecesse, um GIF espiritual. Aquele acontecimento foi tão chocante que ele ficou impregnado na energia daquele local. Isso é chamada aparição residual. Mas por que aparição? Porque frequentemente esse ato, esse fato, ele se torna visível às pessoas que têm alguma sensibilidade para percebê-lo. Então, por exemplo, eu estava ouvindo por esses dias uma série de programas da década de 70 chamada No Limiar do Amanhã, onde Herculano Pires, que era um espírita muito famoso, né, falava sobre espiritismo, e a pessoa escreveu uma carta onde, aos meus olhos, tudo leva a crer que era uma aparição residual, e ele até tentou ensaiar uma resposta lá no programa, mas sem muito sucesso. O cara diz assim, que ele comprou uma casa, ele estava morando nessa casa, só que todas as vezes que dava tal data do ano, durante tal hora da noite, na mesma hora, ele via um homem entrar no quarto dele, carregando uma escada, apoiando essa escada na parede, subindo pela escada e desaparecendo. A cena era sempre a mesma e se repetia sempre no mesmo dia e no mesmo horário. E ele ficou muito confuso com isso. Claro, como já se passaram muitos anos e a história não era conhecida de ninguém, a gente não sabe a solução. Mas ele dizia que quando ele tentava falar com o que ele julgava ser um espírito, o espírito nem dava bola, parecia não ouvir. Ele sempre seguia a sua marcha, fazendo religiosamente as mesmas coisas, os mesmos gestos, como se aquilo fosse um filme que se repetisse todas aquelas datas específicas ao longo do ano. Bom, isso é muito clássico na aparição residual. A aparição residual, nós não entendemos ainda muito bem como ela funciona. Nós apenas sabemos que há uma impregnação energética intensa e muito forte numa determinada região,
e aquilo gera como se fosse um looping, né? Aquilo fica rodando, a cena se repete. Nem todas as pessoas conseguem ver, mas muitas pessoas conseguem sentir que há algo errado. Por exemplo, se houve um assassinato numa casa, a pessoa compra aquela casa, ela não soube que houve ali um homicídio, de repente ela está passando pela cozinha, em algumas épocas do ano ela sente um arrepio, ela sente uma pontada, ela sente uma dor súbita e aquilo passa. Muitas vezes não é espírito, é uma aparição residual, há um resíduo energético ali, que mesmo ela não tendo visto, nem ouvido, naquele momento em que ela passa naquele local onde houve, por exemplo, o assassinato, ela sente aquela densidade energética sobre o seu corpo. E aí ela tem essas sensações aí, de às vezes uma pontada, uma angústia, uma coisa que ela não sabe explicar, que geralmente só acontece naquele local em determinadas épocas do ano. Então isso é muito interessante. A aparição residual é realmente um resíduo energético, que em alguns momentos, de alguma forma que nós não conhecemos ainda muito bem, ele consegue interagir com a pessoa, dar uma sensação. Porém, a aparição residual em si, ela não fala com a pessoa. Tipo assim, a pessoa pergunta, o que você está fazendo aqui? Ele não vai dizer, estou revivendo meu assassinato. Não, não existe isso. Ela parece completamente insensível à fala, a visão. Por quê? Porque é apenas uma imagem, como se fosse um holograma que se repete. É um GIF mesmo, um GIF espiritual, que ele está se repetindo. Não há uma entidade ali realmente agindo, interferindo ou atazanando, né, as pessoas. Bom, eu vou parando por aqui. Na próxima reflexão eu vou dar aqui algumas sugestões do que pode ser feito quando há uma assombração ou uma aparição residual numa residência. Vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.